Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Dia 11 de novembro de 2025. E o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de vida, né? Mais um dia que Ele soprou fôlego de vida para a gente estar de pé. Estamos iniciando mais um devocional para a glória de Deus. Estamos fazendo leitura no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 8. Ontem a gente leu o 7. Hoje vamos ler o 8, tá? E pelo tamanho do capítulo, acho que a gente termina hoje, para a glória de Deus. Vamos lá, vamos ler? Os israelitas pedem um rei. O título do texto que nós vamos ler hoje é esse. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Veja, está velho, e teus filhos andam pelos teus e teus filhos não andam pelos teus caminhos. E constituí-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Olha só que forte, né? Imagine que vergonha para Samuel. Teve uma vida correta, uma vida incorruptível, uma vida que foi exemplo, uma vida consagrada a Deus. Mas os seus filhos não seguiram o caminho dele. E aqui a gente pensa, né? Onde foi que Samuel errou na criação dos filhos? Aqui, não sei se o texto vai relatar, né? Mas é vergonhoso. A gente luta, ensina, orienta, mas muitas das vezes os nossos filhos, eles querem seguir outro caminho. Porque filhos não são robôs, né? Filhos, eles não são robôs. Programáveis. Eles têm vontade própria, decisões. Mas a grande diferença do que a gente sempre fala aqui sobre isso, uma coisa é você dar exemplo aos seus filhos. Uma coisa é você dar exemplo e seus filhos não quererem seguir o seu exemplo, não querer. Aí é a opção deles. E você vai estar com sua consciência o quê? Tranquila. Porque você deu o seu melhor, você fez o seu melhor. Mas, se você erra, se você trilha um caminho errado e seus filhos vão em direção ao erro, aí a gente fica se sentindo culpado, né? Culpado pelo erro. Aqui choveu e tá cheio de mosquitinho. Então a gente fica se sentindo culpado, né? É totalmente diferente, a situação é totalmente diferente. Uma coisa é você errar e seus filhos seguirem seu erro ou outros erros e você se sentir culpada pela educação que você deu, porque você sabe onde você falhou. Outra coisa é que, como Samuel fez tudo correto, procurou andar diante do Senhor e os seus filhos escolheram pecar, errar. É totalmente diferente. Então, aqui você se sente como? Fiz a minha parte com a consciência tranquila. Fiz minha parte. Eles não quiseram seguir os meus ensinamentos. E aí o povo, quando vê que Samuel já está velho e os filhos
não seguiram o caminho dele, o povo começa a pedir um rei. O povo aqui não está satisfeito do rei que eles têm, que é Deus. Deus é o rei da nação de Israel. E aí eles começam a pedir um rei igual a todas as nações. Ah, nós queremos um rei igual a todas as nações, querendo se comparar. Eles são escolhidos, eles são separados. Ei, você é escolhida, você é escolhido e você é separado. Você tem dono. Não queira fazer igual a ninguém. Não queira se comparar a ninguém. Você é diferente, você tem pai, você tem o dono. Aleluia. Glória a Deus. No 6 agora. Porém, essa palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dar-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeita a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha que forte. Olha o que Deus vai dizer. Samuel, eles não estão atendo ao que eles querem, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim que governa Israel. Você vê que os filisteus, eles temem a nação de Israel, por causa do Deus de Israel. Todo o povo, desde quando o povo foi tirado do Egito com mãos fortes, que todas as nações sabiam quem era o Deus de Israel. E tinha medo e temia pelo que Deus fez em toda a trajetória até chegar à terra prometida. Então as pessoas, as circunvizinhanças, outros lugares, muitas das vezes podia dizer, eu queria o Deus de Israel. Eu queria ter um Deus como o Deus de Israel, que me protegesse, que me guardasse como guarda Israel. Muitas das vezes a sua vida está assim. Você está achando, você está aí, você está dizendo, eu queria isso que fulano tem. Eu queria aquilo que fulano tem. Mas as pessoas que têm, estão olhando para a sua vida e estão dizendo assim, eu queria ter a paz que ela tem. Eu queria ter o Deus que ela tem. Eu queria ter a fé que ela tem. Porque você não sabe como as pessoas adquiriram aquilo. E a falta de paz que ela tem de ter ganhado pelo meio ilícito. A angústia na alma. Dorme muitas das vezes. Precisa de um remédio para poder descansar. Alma agitada. Alma atribulada. Por quê? Você não sabe como foi que as pessoas adquiriram. Não queira o que não é seu. Não almeje o que as pessoas têm. Queira o que Deus tem para você. Fale todo o tempo, Senhor, eu quero viver os teus projetos na minha vida. Queira ser governada. Queira que Deus seja o seu rei. E não se espelhe em ninguém, na atitude de ninguém. Queira ter as suas próprias experiências com Deus. E isso agora me lembrou algo importante. Eu assistia muitas pregações. E eu dizia, eu queria ter a unção dessa pessoa. Eu queria ter essa interpretação da palavra. Eu queria, ser assim. Aí Jesus assim diz a você, eu te uso como você é. Você está exatamente no centro da minha vontade. Você está exatamente onde eu queria que você estivesse. Eu queria que você estivesse exatamente fazendo o que você tem feito. Não olhe o que fulano está fazendo.
se tem unção maior, se tem unção menor. Muitas das vezes tem tanta unção, mas Deus não está mais ali. E você, na sua simplicidade, Deus tem governado a sua vida. Entende? Estamos no centro da vontade dele. Não queira se comparar, se igualar a ninguém. Queira somente que Deus governe a sua vida. Queira fazer tão somente a vontade dele. Então, eu comecei a querer, senão eu não quero viver as experiências que fulano viveu. Eu quero viver as minhas experiências. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque Deus derrama unção na vida deles, Deus também derrama unção sobre a sua vida. Eles têm as experiências dele, você tem que buscar a sua intimidade com Deus, a sua experiência com Deus e as histórias para contar. Outro dia eu estava ministrando na igreja no domingo pela manhã e eu dizendo, se Deus não tivesse deixado a Bíblia escrita ainda e fosse escrever hoje, você teria um capítulo aqui? Você teria? Um capítulo aqui de uma mulher de fé, de uma mulher de perseverança, de uma mulher que lutou por algo em Deus e venceu. Porque aqui foi vida real. Aqui cada um teve suas histórias. Aqui Samuel decidiu servir a Deus e obedecer. E ele tem história. Foram 2 livros. Ou mais, não sei se ele também escreveu, não sei, eu vou ver quem escreveu Reis. Mas aqui tem 1º e 2º Samuel, então esse livro é dele. Histórias dele. E as suas. Você tem que fazer história em Cristo. Se a árvore que não der fruto, ela é cortada. Quais são os seus frutos? Escolhas. Samuel escolheu servir a Deus até o fim da sua vida. Os seus filhos já não quiseram o mesmo destino, o mesmo caminho. Poderia ter dado continuidade. Poderia ter feito o que é correto e ter dado continuidade à obra que o pai começou. E entrar aqui para a história como 2 homens honrados. E os 2 filhos de Samuel serviram e foram obedientes a Deus. E seguiram o caminho do seu pai. E iria dar continuidade à história. Talvez o povo não quisesse um rei. Claro que tudo acontece como Deus quer. Mas e se? E se eles tivessem escolhido trilhar o caminho do pai? Aqui, Samuel teve uma vida inteira julgando Israel. Eles seriam os sucessores. Mas escolher pecar é arrancado. É arrancado. Porque pelo que eu conheço da história, Samuel, ele tira os filhos das obrigações de julgar Israel. Está fazendo o que é errado. Foi cortado. Então, qual seria a sua história? Você está dando continuidade ao que Cristo começou? Ou você, como eu escutei uma pregação ontem maravilhosa, nós temos um grupo de mulheres toda segunda-feira, às 21 horas, nós nos reunimos. E ontem a pregação
foi sobre, aleluia, ela falando sobre o que a gente, né? A gente, do vitimismo. Ela pregou sobre Neemias. Se você vai sentar, vai chorar somente, ou se você vai se levantar, vai chorar, vai se lamentar, mas vai se levantar e vai tomar uma atitude. Neemias tomou uma atitude de reconstruir os muros de Israel, que estava destruído. E aí, Neemias entra para a história. E você? O que você tem feito? Você tem destruído muros ou você tem edificado muros? Você tem ajudado outras vidas? O que você tem feito diante de Deus? Qual tem sido o seu legado? Qual a história que você acrescentaria aqui sobre a sua vida? História de lamentação, murmuração e derrota? Ou história de fé, perseverança, luta, atitude? Me fale, me diga aí. O que eu colocaria aqui? O que a gente pode escrever aqui? Me fale. Aleluia. Mas eu sei. Ah, Cris, eu não me levantei por causa... Tem muita gente, né? Que usa esse argumento. É muita retaliação. É muita perseguição. É muita luta. Eu até quero. Mas quando eu penso nos contra que vai vir, eu paraliso. Eu fico igual estátua. E aí é que eu te digo, diga aos covardes que voltem. Sabe por quê? Porque todos que seguiram a Cristo levaram as suas marcas. Todos. Qual vai ser a sua marca? Você não quer levar nada no lombo? Quer servir a Cristo e não quer levar as marcas? Só quer a bênção, né, linda? Oh, amor. Acorde. Acorde, a vida com Deus é maravilhosa. Fazer a vontade do Senhor é maravilhoso. Levar as marcas de Cristo dói, mas é uma honra. Tem levante? Tem. Mas Deus se levanta maior do que o levante. Ele se levanta grandão e quando você vê ele se levantando grandão, você... Eita misericórdia! Eu não tô sozinha nessa peleja, papai tá grandão se levantando. Eita, Jesus falando, operando. E tem hora que não precisa nem você abrir a boca. Deixa que ele te defenda, minha filha. Deixe que ele te defenda. Tem hora que você tá passando por tanta coisa. E aí chega na hora da palavra, o Senhor entra em sua defesa. E você sabe que ele está falando de você e com você. Bom é sentir Deus falar contigo. E você vê que ele é grandão ainda nessa terra. E vai ser para sempre. E você diz, meu Deus do céu, como não amar um Deus tão poderoso desse? E a gente está aqui, ó, nas palmas da mão do soberano.
Eita, coisa linda! Esse Deus é lindo. Aleluia. Então, aqui ele está dizendo que no 7, né? Vamos para o 8. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também faz a ti. Se o povo é ingrato com Deus, não vai ser com você? Olha aí o que Deus está falando. Desde quando eu tirei eles do Egito, que eu tenho operado na vida deles, eles me deixou, serviu a outros deuses. Como é que eles não vão ser ingrato com você? Deus está dizendo, o povo é ingrato comigo, que dirás com eu e você, que não somos nada. O povo é ingrato com Deus. Então a gente não pode esperar muito das pessoas. De Deus espere tudo e mais um pouco, mas das pessoas não espere. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Informe a eles qual o direito do rei. Porque eu não estou cobrando nada deles, não. Eu estou cobrando sua obediência e fidelidade. Mas o homem vai cobrar muito mais. Referiu-se Samuel a todas as palavras que o Senhor ao povo e lhe pedia um rei. E disse este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. E os porais um por capitão de 1000, outro capitães de 50, outro para capitão, outros para levarem os seus campos e ceifarem as suas mercês, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e os aparelhamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Porém, tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas seremos um rei sobre nós. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui está falando o que nós vivemos, o que nós reclamamos hoje em dia, né? Temos líderes, presidentes, que não cuidam de nós, mas antes pega a fatia do bolo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vai tomar seus filhos como servo deles, suas filhas como serva. O que é que muitos de nós têm sido hoje? Escravos do sistema. E eu não estou falando aqui sobre presidência, eu estou falando sobre sistema. Qualquer um que entrar, a gente vai continuar sendo a mesma coisa. Todo mundo fala o que é dos impostos que são pagos. Tudo que nós vamos comprar, tudo que nós vamos comer, tudo que nós vamos beber. Antes tem que dar a fatia do bolo. Aqui é o que Deus está falando. Eu não estou cobrando isso de vocês, não. Quando vocês fazem sua lavoura, você tira uma parte para me ofertar? Sim. Para dar de sacrifício ao Senhor, por todos os benefícios. Mas não tem para ninguém tirar. Deus não tira servo de ninguém. Deus não coloca filho de ninguém em peleja.
Deus não pega as filhas de ninguém para ser serva. Deus não faz nada disso. Aleluia. Glória a Deus. Mas, contrário, mas antes, né? O Senhor, Ele não faz nada disso com a gente, não. O Senhor não exige filha para ser escravo, para ser cozinheira. Não. O Senhor não faz isso, não. Mas o rei faz. O rei faz. Quantas pessoas hoje são obrigados a servirem no exército? A se alistarem, né? Você pode até dizer, mas se for, você pode até ficar na reserva. Mas se explodir uma guerra, tem que ir, é obrigado a ir. Isso, e o que Deus está falando aqui, eu não fiz isso com vocês, não. Mas vocês estão querendo o que eu fiz para vocês. Eu dei uma terra a vocês, o que Deus fez aqui por Israel. Eu dei uma terra para vocês já com frutos. Eu já dei a terra com plantação. Eu dei uma terra que manava leite e mel de graça. Claro que Israel pelejou, mas o Senhor que foi à frente de Israel. Ele saiu vencedor em todas as batalhas. Já, desde quando chegava a batalha, desde assim, ó, o inimigo já entreguei na mão de vocês. Eu que estou aqui na frente da peleja. Podem ficar tranquilos. Teve guerra que os israelitas não teve nem que guerrear, porque quando chegou lá já estava todo mundo morto. Entende? Já estava todo mundo morto. Aí o Senhor está dizendo aqui. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui, eu dei para vocês, foi terra frutífera, eu dei para vocês, entreguei na mão de vocês de bandeja. Mas vocês estão querendo uma pessoa para dizimar tudo que eu dei. Para tomar de vocês o que eu dei. É a mesma coisa de você hoje pegar, né? Deus te dá uma casa. E você diz, eu não quero que Deus governe mais, não. Eu agora quero que fulano governe essa casa. E a casa passa a ser de fulano e não sua. Porque quem vai passar a ser dono de tudo é o rei. Ao invés da pessoa ser dona das suas terras, dos seus filhos, das suas coisas, vem outra pessoa e diz assim, ó, isso aqui é meu. Eu tomo a hora que eu quero. Ordem real. Saia. E aí? É o que Deus está falando, é o que Deus está dizendo, ó. Tranquilo. Eu não queria isso para vocês não, mas é o que vocês querem. Agora tem o seguinte. Vocês vai clamar depois desse rei botar um jugo pesado sobre o povo, depois que o rei bota um jugo pesado sobre o povo, Deus vai dizer aqui, ó, vocês vão se lamentar, vão chorar, vão pedir. E eu não ouvirei a vocês. Vai ser o castigo de Israel. Meu Deus. Tá fazendo escolha errada? Tá rejeitando Deus? Deus vai dizer aqui, ó, porém, o povo não atendeu a voz de Samuel. Aqui, ó, então naquele dia, no 18, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. É forte. Para que sejamos também como todas as nações e o nosso rei, mas eles não escutaram. Eles estavam, tem gente que tem hora que a gente diz, que caia sobre nós mesmo. Eles lá. O pecado, a justiça de Deus, deixa que caia. Tem gente que quer, que a pessoa está alertando e quer continuar na miséria. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor.
Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade, o seu pedido vai ser atendido. Tá fazendo errado? Tá pedindo errado? Aguente o pepino quando chegar. Aguente o problema. E os próximos capítulos vai ser sobre a escolha do rei. E aqui a gente ainda vai ouvir. Grave bem essa mensagem aqui, ó. 1 Samuel 8. Medite, depois vocês em casa. Medite nessa mensagem. Que depois nos outros textos a gente vai voltar para ela. Vai ter momento na Bíblia que a gente vai voltar para ela. E lembrar que foi o povo que escolheu. Pagamos pela nossa escolha e até pessoas, vamos dizer, que não queriam rei, que não queria aquele rei, pagou o preço pela escolha do povo. Quantas vezes nós pagamos o preço, né? Por escolher líderes. Muitas das vezes, presidentes, né? Presidentes. Quantos na história já erraram, né? Mas foi escolhido pelo povo, pela grande maioria. Foi escolhido pela grande maioria, mas aqui no caso do Brasil, a gente fica sem muita escolha, né, gente? No caso do nosso país, a gente fica sem escolha. Porque é tanta sujeira que você fica assim, tem nem quem acreditar. Você sabe o conselho que eu te dou? Confie em Deus. Confie em Deus e deixe que Ele guie a sua vida. Amém? É confiar no homem. A palavra já diz, né? Maldito é o homem que confia em outro homem. Ai, Jesus, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigada por mais um devocional, obrigada pelas nossas vidas, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e toda a terra está cheia da Tua glória. Pai, seja com o povo brasileiro. Senhor, opera Teus milagres nessa nação. Muda a história desse povo, Jesus. Intervém aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo. Limpa essa sujeira desse país, meu Deus. Que muitas das vezes nós não sabemos como vai ser, o que vai ser. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor limpe a impunidade, a injustiça, a mentira, o roubo, a malandragem. Ah, Jesus, entra, Pai, em nome de Jesus, entra nessa nação, Senhor. Toma o Brasil, Deus. Toma o Brasil, Senhor. Toma o Brasil, Senhor. Eu rogo-te. Toma o Brasil. Obrigada por tudo, Deus. Abençoa teus filhos. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Bom dia a todos.